Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero ler com você o verso 24 e o 25, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Amém? Você pode orar nesse momento? Senhor, no nome de Jesus, aqui estamos nós, diante da Tua palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha e tome a direção total, plena deste lugar. E que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem algo para derramar sobre nós de uma forma coletiva, mas eu também creio que o Senhor falará de uma forma personalizada com cada um deste lugar. E eu oro para que não haja barreiras em nós que impeça a ação do Teu Espírito agora, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a Bíblia, ela nos apresenta Jesus como a solução definitiva para a humanidade, tanto no aspecto espiritual, quanto no relacional e existencial. Desde o início, como nós vemos que está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma promessa de redenção para a humanidade caída, e essa redenção, ela é cumprida plenamente em Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos que o problema central da humanidade não é o governo, não é o seu esposo, não é a sua sogra, não é nada disso. O problema central da humanidade é o pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, nós lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, a Bíblia vai nos dizer em Isaías 59, verso 2, que é aquilo que separa o homem de Deus. O profeta vai dizer ali que as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio para restaurar essa relação. Quando você lê no capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, você vai encontrar aquele momento em que João Batista está ali no Rio Jordão batizando, e de repente Jesus se aproxima para também ser batizado por ele. E neste momento, Jesus é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que a Bíblia vai dizer mais acerca disso é que, por meio de sua morte e ressurreição, ele oferece agora perdão e reconciliação com Deus a todos os homens, a todos os seres viventes. Amém? Alguns textos que nos afirmam essas verdades acerca dele. João 3, versículo 16 e 17 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, e é o que estamos fazendo aqui hoje. É isso que a palavra de Deus, de uma forma geral, fala acerca dele.
apenas alguns textos citados. Agora é importante a gente destacar que ele mesmo também se apresenta como essa solução definitiva para nós. Vejam isso. Quando nós lemos João 6, versículo 35, 48 e 51, você vai ver que Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando ele se refere a si próprio assim, ele está dizendo que ele é o alimento espiritual que satisfaz a fome da nossa alma. Quando lemos João capítulo 8, verso 12, capítulo 9, versículo 5, você vai ver que ele se apresenta como a luz do mundo. Com isto ele afirma que é a fonte da verdade e da direção espiritual. Ele é aquele que dissipa as trevas do pecado na vida do homem. Quando você lê João capítulo 10, versículos 7 e 9, você vai ver ele se colocando como a porta. Eu sou a porta. E quando ele faz isso, ele está querendo dizer para nós, eu sou a porta pela qual as ovelhas, os cristãos entram e podem encontrar salvação e segurança. Quando nós lemos João 10, versículo 11 e 14, você vai ver que ele se intitula como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele, como esse pastor, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é quem nos conhece de forma profunda, individualmente. Quando você lê João capítulo 11, verso 25, você vai ver ele dizendo que é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É interessante que essa declaração, ele dá bem antes de ressuscitar o seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias. E quando ele faz isso, na verdade ele está demonstrando que tem poder sobre a morte, que ele tem poder, é ele que domina tudo. Quando nós lemos João 15, versículo 1 e versículo 5, você vai ver que agora ele se apresenta como a videira verdadeira. E com essa afirmação, ele está dizendo que é a fonte de vida e crescimento para todos nós. Amém? Então, todas essas declarações que a palavra de Deus, de uma forma geral, e que ele próprio faz, não apenas revelam aspectos importantes acerca da pessoa de Jesus, mas também elas nos apresentam o que ele veio oferecer a todos em sua missão como Salvador da humanidade. E nós precisamos entender que só tem um jeito de viver tudo isto que ele é, ou experimentar tudo isso que ele é, e de viver tudo aquilo que ele nos oferece. Que jeito é esse? É fazendo dele o Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem outro meio. Pode dizer amém? Amém. É importante a gente lembrar que quando nós lemos Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, nós temos ali Jesus fazendo um convite, e esse convite se estende a toda a humanidade. Em um determinado momento, ele olha e diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E ele completa: e eu os aliviarei. No verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este, queridos, convite de Jesus, ele se estende, como o próprio diz, a todos, a toda a humanidade. Ele não se dirigiu apenas a uma classe, ele disse assim, ó, venham a mim todos. E, na verdade, toda a humanidade escrava do pecado, caída por causa do pecado, o estado é de cansaço e sobrecarga, porque é isso que espera uma vida sem Deus. E o que é que nós já enfatizamos aqui? Que o pecado é aquilo que nos separa de Deus.
Então, este convite do Senhor é para todos, sem exceção. No trecho que nós lemos da Bíblia, que se encontra em Mateus, capítulo 16, 24 e 25, Jesus faz menção novamente a este convite profundo e desafiador, onde ele deixa claro agora que aceitá-lo implica em renúncia e sacrifício. E a nossa conversa hoje, ela vai ser em torno disso, né? Um convite à renúncia e sacrifício. Amém? A partir desse texto de Mateus 16, 24 e 25, eu quero te convidar para que juntos possamos refletir sobre este convite de Jesus e como a compreensão e a aceitação dele pode e deve moldar as nossas vidas como seguidores de Cristo. Amém? Você está aqui? Amém. E o primeiro ponto que eu quero destacar é sobre o convite em si. Se alguém quer vir após mim, estas foram as palavras usadas pelo Senhor ao fazer menção, conforme a narrativa de Marcos, ao seu convite. A primeira palavra-chave que se destaca aqui é se, que é o mesmo que caso. Então, da mesma forma que ele disse assim, ó, se alguém quer vir após mim, isso poderia ser dito também assim, caso alguém queira vir após mim. É importante a gente entender isto, querido, porque com esse entendimento, se demonstra que Jesus não impõe, ele não força, mas na verdade ele oferece. E nesse oferecimento, há uma liberdade concedida ao ouvinte. Uma das coisas que isso demonstra é que o Senhor não quer seguidores relutantes. O que é isso? Ah, eu quero, não quero. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu creio, isso eu não creio. Jesus não quer seguidores relutantes. Mas ele deseja por pessoas que, após entenderem o seu convite, por decisão voluntária, escolhem caminhar com ele. Logo, isso nos ensina que a vida cristã é baseada em um relacionamento de amor e desejo, e não por pressão, por obrigação ou coerção. Cada pessoa tem a liberdade de aceitar ou rejeitar o chamado de seguir a Jesus. É óbvio que todos também serão conscientizados da consequência de uma ou de outra coisa, mas todos têm liberdade. Amém? É por isso que ele usa essa expressão se, para que a gente entenda que não é por pressão, é um convite. Ele está oferecendo uma oportunidade única para mim e para você. A segunda parte da menção que o Senhor faz ao convite é: quem ou quer vir após mim? Essas palavras destacam o tipo de caminhada que Jesus propõe. Seguir Jesus não é apenas adotar um conjunto de regras morais ou abraçar uma nova filosofia de vida. Trata-se de seguir o próprio Cristo, caminhar atrás dele, seguindo os seus passos, procurando ser como ele é. Este chamado implica também, a gente entende assim, submissão e obediência. Amém? E isso, querido, se refere a uma chamada profunda e transformadora, repleta de implicações espirituais e naturais, que envolve toda a nossa vida. Na verdade, ele está convidando os seus seguidores a uma jornada de entrega, compromisso total, que vai causar uma transformação genuína e plena na vida dos seus seguidores.
Percebe que este é um convite que vai além de uma simples aceitação intelectual? O que seria uma aceitação intelectual? É aquilo que você ouve, acredita, mas que não sai do campo da mente. Toda a verdade acerca de Jesus, ela precisa ser entendida não só na mente, mas Deus precisa ter um lugar de atuação na nossa vida, para que de alguma forma isso saia do campo da mente e desça para o nosso coração como uma revelação. E quando isso acontece, a palavra tem o poder de nos libertar. Então eu quero te dizer que este convite, na verdade, trata-se de uma decisão de vida, uma escolha que implica em deixar todo o estilo de vida atual e seguir Jesus de forma completa e sacrificial, assumindo um estilo de vida segundo os seus princípios e valores. Amém? É por isso que ele usa essa expressão, quer vir após mim. A gente precisa ter esse entendimento. O segundo ponto que quero destacar é sobre a essência do convite do Senhor. Jesus também deixa claro que seguir após Ele se faz necessário, exige renúncia de si mesmo, e percebeu que ele fala também de um tal de tomar a sua cruz. E logo a gente entende que essa renúncia de si mesmo e tomar a sua cruz, ele está se referindo a algo que precisa ser vivido diariamente na nossa vida. E aqui eu preciso discorrer rapidinho sobre as duas coisas. Negar a si mesmo. Jesus começa, ou dá sequência com essa palavra. É preciso negar a si mesmo, se alguém quiser me seguir. Queridos, negar a si mesmo não é apenas abrir mão de pecados, de coisas erradas, de coisas ou desejos egoístas. Negar a si mesmo é colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E quando eu olho para isso, Jesus é o nosso modelo nisso aqui. Lembra daquela passagem que os evangelistas narram que ele estava no jardim dos Getsêmani, poucas horas antes de ser traído e entregue aos malfeitores? A Bíblia vai nos dizer, queridos, que neste momento, o peso do pecado da humanidade veio sobre ele. E ele passou a sentir uma angústia tão grande, que ele suava gotas de sangue. Pensa em qual seria o desejo da nossa alma numa situação idêntica a essa. Não foi diferente com Jesus. Ele vivendo esse momento de intensa angústia, pressão. Irmãos, eu imagino ele olhando e vendo suor, mas não suor normal, água, misturada com sangue, saindo dos seus poros, era o que ele via. Tamanha era a pressão. Mas lembra qual foi a oração de Jesus? Ele olha para aquilo e diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Tipo assim, Senhor, se for possível, me livra desta hora, dessa angústia, me livra da cruz. Irmãos, era isso que a alma dele estava gritando. Mas como que ele conclui o momento? Mas que seja feito a tua vontade. E qual era a vontade de Deus Pai para Jesus? Que ele enfrentasse aquilo, fosse traído, condenado e morto na cruz, no Calvário. Percebe, queridos? Então, ele é um modelo para nós de alguém que se submeteu a negar-se a si mesmo no mais alto nível que você possa imaginar. Então, esse negar-se a si mesmo, ele trata de uma renúncia ao eu, como centro da vida, é um entregar o controle de tudo nas mãos de Deus. Não foi isso que ele fez? Ele entendeu que era a vontade do Pai, e por isso ele ora, Senhor, está difícil, mas que seja feito a tua
vontade. Então, nós podemos dizer que isto também é negar, abrir mão de conforto, status, ambições pessoais e qualquer coisa que rivalize com a soberania de Deus, de Cristo na nossa vida. Isto é negar a si mesmo. O termo grego usado para negar é arneomai, que tem o sentido de rejeitar. Como que se rejeita uma coisa? Na maioria das vezes, se você quer rejeitar algo, você precisa ter uma atitude enérgica. Sim ou não? Um não bem falado, um posicionamento firme, não quero. Isso é rejeitar. Fora disso, muitas vezes a gente não consegue dizer não a nós mesmos e aos nossos desejos. Essa negação, você precisa e nós precisamos entender isso, é muito mais do que abrir mão de prazeres. A palavra de Deus está nos falando aqui, na verdade, é de um abandono total do controle de nossas vidas. Amém? Diante disso, todos nós devemos entender que a vida cristã não se resume apenas, então, em crer. Eu criei e está tudo resolvido. Não. A vida cristã é viver de forma comprometida, onde a própria vida é colocada todo o tempo como sacrifício no altar de Deus. Não é crer. E eu quero te lembrar que a própria palavra diz que o próprio diabo crê que chega a tremer. Então, eu logo digo que pode ser que ele crê mais em Deus do que todos nós juntos aqui. Porque quem é que crê tanto em Deus que chega a tremer? Mas a Bíblia diz que Satanás crê que em Deus assim. Porque ele o conhece, né? Amém? Queridos, eu sei que isso é algo difícil. Eu estou falando de negar a si mesmo. Por que é difícil? Porque o ego humano naturalmente quer o controle. Sim ou não? Mas nós precisamos entender que seguir a Jesus significa ceder esse controle e confiar plenamente a nossa vida na sua liderança, no seu governo, no seu poder. Amém? Quando nós lemos Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, olha só o que Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Palavras de Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, ele está descrevendo a renúncia, a sua renúncia própria, ou a renúncia própria do eu, como uma realidade diária da vida do cristão. Você pode dizer amém? Logo após falar, queridos, sobre o negar-se a si mesmo, Jesus traz a questão de tomar a sua cruz. Essa expressão tomar a sua cruz, eu tenho para mim que é uma das declarações mais desafiadoras de Jesus. Porque isso aqui tem um significado muito profundo. Para que possamos entender isso, de uma forma mais pontual, o significado dessa frase, nós precisamos considerar o contexto histórico e espiritual em que ela foi usada, dita por Jesus. E o que nos diz a história? Nos tempos de Jesus, a cruz não era um símbolo de beleza e poder e glamour, mas sim de morte e humilhação. A cruz era o instrumento de execução mais temido e reservado aos piores criminosos.
Então, pensa você, aquelas pessoas ouvindo essas palavras de Jesus com esse entendimento cultural, esse entendimento, esse contexto cultural da época. Queridos, quando Jesus falou sobre tomar a sua cruz, as pessoas que estavam próximas dele, que ouviram, entenderam que ele estava falando não de algo simbólico ou leve, mas ele estava falando, se referindo a um chamado de disposição, de morrer, se necessário, por causa do compromisso com ele. Ele estava dizendo assim, olha, você quer me seguir? Então você precisa entender que o seu compromisso comigo pode te levar à morte para si mesmo. E é isso que nós entendemos. Seguir a Cristo não é algo confortável, mas é algo que pode custar a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, na maioria das vezes vai custar a nossa vida, de um jeito ou de outro. Isso não significa que todo cristão enfrentará um martírio, como muitos dos nossos irmãos estão enfrentando, outros tantos já enfrentaram. Mas isso significa que todo verdadeiro seguidor de Jesus deve estar disposto a se sacrificar por ele, seja através de pequenas renúncias diárias ou grandes provas de fé, que tem atingido tanta gente, tantos de nós, e que talvez te espera ainda na sua jornada. Nós precisamos estar dispostos a nos sacrificar por ele, a permitir que ele permaneça no trono. Então, com tudo isso até aqui dito, nós entendemos, queridos, que o convite de Jesus, na verdade, é para um segmento verdadeiro e profundo. Ele não está falando de um segmento superficial, bem diferente do que estamos vendo hoje. Ele está falando de um segmento profundo, verdadeiro. O que a gente vê hoje? Muitos estão querendo apenas as benesses do Senhor, mas não querem se comprometer em servi-lo de fato. É assim ou não? Isso é tão verdade, que se você estiver diante de qualquer público, e liberar palavras como foram liberadas aqui, da promessa de Deus, em toda a Bíblia, sobre Jesus, e se você começar a falar de tudo aquilo que Ele próprio declara ser, como foi dito, você vai ver que todas as pessoas querem isso. Quer um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que é o pão da vida, um Deus que traz descanso, alívio, um Deus que é a ressurreição, um Deus... Mas quando se trata de uma mensagem como essa, de Mateus 16, 24 e 25, a maioria já dá 1 ou 2 passos para trás. Entende? Qual é a explicação disso? Muita gente quer as benesses, os benefícios que o Senhor tem a oferecer. Querem o Deus que cura, querem o Deus que abre portas, o Deus que opera milagres, mas não querem aquele Deus que propõe um caminho de negar-se a si mesmo, de renúncia. E aí, queridos, esse entendimento tem levado muita gente a viver uma vida cristã superficial. Entende? Que não aceitam mais ser confrontados pela verdade do Evangelho. Quando param para ouvir uma palavra que vai de frente, bate de frente com esse estilo de vida, que insiste em deixar o eu no governo, no centro, já espinham e não querem mais estar e permanecer naquele lugar. Mas nós precisamos entender, queridos, que isso faz parte do si e do caso alguém queira. Todo mundo tem essa escolha. Do mesmo jeito que serão profundamente beneficiados aqueles que decidem caminhar com Ele, serão terrivelmente penalizados aqueles que não aceitarem o convite para segui-lo. Por quê?
Ele é o único que pode garantir a sua eternidade. Sem Ele, nós já sabemos qual é o fim eterno que quem dizer não a esse convite vai ter. A gente precisa entender isso. Amém? Aquele que aceita seguir Jesus, ele precisa sim estar preparado para entregar a sua vida a Ele, servi-lo, confiando nele, confiando sempre que lá no fim dessa jornada, ele terá a verdadeira vida, como o próprio Jesus promete no texto que lemos, quando ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a achará. Pode ter certeza que ele vai cumprir essa promessa dele para mim e para você. Amém? Então, essa questão de tomar a cruz é algo que nos desafia. Talvez isso vai falar com você, como tem falado comigo. Nos desafia a abandonar o conforto, a superficialidade que muitas vezes nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor. Abandonar tudo isso, entrar em uma caminhada de fé verdadeira, que embora ela continue sendo cheia de desafios, ela traz para nós, ela traz sempre para nós consigo, queridos, uma alegria incomparável, que é de viver em comunhão de verdade com o nosso Cristo, com o Espírito Santo. Amém? Quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Quando eu leio essas palavras, eu vejo Paulo trazendo aqui um complemento, a ideia de que seguir a Cristo envolve sacrifício e entrega de vida, entrega total. Irmãos, aqui ele está falando, na verdade, de um apelo. Peço. Tem umas traduções que usa pelas misericórdias de Deus, eu peço. E percebe que ele diz assim, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Que sacrifício é esse? Porque sacrifício automaticamente traz uma ideia de morte, sim ou não? Mas Paulo está falando de um sacrifício vivo. Irmãos, é exatamente o negar a si mesmo e o tomar a sua cruz. Por quê? Esse sacrifício vivo é quando nós decidimos segui-lo. E diante daqueles momentos, como Jesus enfrentou no Getsemane, nós vamos escolher a vontade dele, a palavra dele, a proposta dele, e não dar lugar para o nosso sentimento, para a nossa alma. Sacrifício vivo. Eu estou me entregando. Senhor, eu estou me submetendo à tua vontade. Por mais que esteja doendo, por mais que a angústia é tão grande, eu estou me submetendo, eu decido pelo Senhor, em obedecer, em me submeter à tua vontade. É por isso que Paulo usa essa expressão, e na verdade isso aqui é um complemento dessa ideia. Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos entender que seguir a Jesus também é um caminho de santidade. E quanto a isso, nós não podemos ter dúvidas nenhuma. Queridos, a própria existência da vida cristã está enraizada no conceito de que nós, todos os cristãos, devemos imitar o caráter de Cristo. E como é o caráter dele? A Bíblia vai dizer que ele é santo em tudo o que faz e representa. Quando nós lemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia registra assim: sejam santos, porque eu sou santo. Na verdade, essas palavras de Pedro, elas estão encoando aqui a mensagem que Deus havia dado ao seu povo desde os tempos do Antigo Testamento.
Essa instrução não é apenas um mandamento, mas é uma declaração da transformação que ocorre na vida daqueles que de verdade decidem seguir a Jesus, se transformam em santos, são santificados. Então, a santidade no contexto da vida cristã não é apenas ou um simples conjunto de comportamento ou uma lista de regras a seguir, porque isso qualquer um pode fazer. Seguir regras, ter um comportamento aparente, usar uma máscara, quem é que não pode? Todo mundo pode se quiser fazer isso. Amém? Todos, qualquer um pode. Agora, seguir a Cristo de verdade, queridos, não é bem assim. É pelo contrário. Sabe o que é isso? Essa caminhada de santidade, esse seguir a Cristo, ir após Ele, Ele está falando aqui, na verdade, é de um estado de ser que reflete uma relação íntima com Deus. É diferente. Quem vive de aparência pode enganar um pouco de gente, ou todo mundo por um pouco de tempo, um pouco de gente por longo tempo, mas não engana todo mundo por todo o tempo. Agora, quem tem esse estado de vida, essa condição de vida que reflete uma relação íntima, que apresenta a pessoa de Deus na sua vida, irmãos, é vista, é sentida, é respeitada em todo lugar onde vai. Você pode dizer amém? Por quê? Porque é nesse estado que nós somos moldados pela graça transformadora que vem sobre nós pela ação do Espírito Santo. Se você for ler a sequência do capítulo 12 de Romanos 2, as próximas palavras do apóstolo Paulo, que traz mais clareza sobre o assunto, são essas aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente entende com estas palavras que santidade é um processo contínuo de mudança, onde nós abandonamos os padrões do mundo e somos conformados, estruturados, segundo a imagem de Cristo. Seria mais ou menos assim para você entender o contexto todo dessa mensagem que eu estou trazendo para você hoje. O convite de Jesus é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja isso, é seguir Jesus, é ir após Ele. Então, com o entendimento correto do que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, nós somos colocados em um processo de santificação. Na luta por negar a si mesmo, nós passamos para o outro nível, que é o tomar a sua cruz. Negar a si mesmo, rejeitar o velho padrão, os desejos da alma, o desejo do eu permanecer no governo. E quando eu tomo a minha cruz, é onde eu decido: Senhor, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe quanto a minha alma deseja isso aqui, mas eu decido tomar a cruz e me sujeitar à tua palavra. E aí, sabe quando o que acontece quando nós fazemos isso? Presta atenção, nós estamos seguindo a Cristo. Todas as vezes que nós temos esse tipo de atitude, a vida que está nele chega até nós e vai nos despindo do velho homem, vai nos renovando, nos transformando, nos fazendo mais parecidos com ele. É isso que acontece. Consegue entender? Agora, quando o cristão não tem esse entendimento, e por isso não decide negar-se a si mesmo, ele não vai passar para o outro nível, tomar a sua cruz. Quando ele decide, escolhe viver uma vida na superficialidade, irmãos, jamais se experimenta transformação em Cristo
sem negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque esses dois passos, essas duas atitudes que me colocam após Ele, onde eu vou receber a vida dEle, e é essa vida, é essa unção, é essa glória, é essa manifestação que realmente me transforma, me limpa, me faz mais parecido com Ele. Quantos estão aqui? Amém? Amém? Dentro disso eu preciso destacar, queridos, que é algo que eu acredito que nós precisamos entender. Quando a gente fala de santidade, nós não estamos falando aqui de perfeição, mas nós estamos falando de algo que é totalmente alcançável. Porque Ele nos garante isso. Sede santos como eu sou, então Ele nos garante. Nós podemos. Se Ele nos desafia a isso, nós podemos. Não é perfeição, mas é uma condição, é uma decisão de alguém seguir Jesus. Estar próximo dEle, estar no encalço dEle o tempo todo, sendo transformado à sua imagem e à sua semelhança. Amém? À medida que o seguimos, é isso que acontece, nós somos iluminados, transformados. Amém? E o poder transformador do Evangelho vai tocar a nossa vida, e quando a gente menos perceber, isso vai mudar as nossas escolhas, vai tocar os nossos relacionamentos, vai mudar, vai aprimorar a maneira de como nós lidamos com os desafios da vida, porque eles não vão parar de vir. Amém? Mas a maneira de lidarmos com ele, com eles, vai ser aprimorada. Por quê? Porque agora é o Senhor que está no trono. Nós vamos nos comportar diante deles como se fosse Ele próprio fazendo. Amém? A santidade, queridos, portanto, como eu disse, quero destacar, e você precisa entender juntamente comigo isso, não é apenas uma vida moralmente correta. Entendamos isso. Santidade fala de uma vida guiada pelo propósito divino, uma vida sujeita a Deus, aos seus mandamentos, uma vida dedicada a glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Amém? Por fim, eu gostaria de dizer a você que seguir a Jesus em um caminho de santidade, negando a si mesmo e tomando a sua cruz, é o único meio que nós podemos viver de forma abundante, como Ele mesmo nos prometeu. Quando você lê Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o que é que Jesus diz? Ele disse assim, eu quero te lembrar isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, olha que coisa extraordinária isso. Então, seguir a Cristo, abrir mão de prazeres do governo do eu, não quer dizer que a proposta dele consiste em ter uma vida, vamos dizer, ruim aqui. Não, porque ele diz que é vida abundante. Na verdade, sujeitando a Deus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Jesus, é aí que nós podemos viver de verdade uma vida abundante aqui. Que nós vamos entender que é muito mais do que tudo aquilo que fora dele a vida poderia nos proporcionar. Amém? Billy Graham certa vez diz assim: Jesus não é apenas o salvador da nossa alma, Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós precisamos entender isso. A mensagem, queridos, de Jesus em Mateus 16, 24, eu a vejo, na verdade, como um convite a um discipulado autêntico, a uma vida cristã de verdade, a uma vida cristã que exige renúncia, tomar a sua cruz e seguir o Mestre de perto, coladinho nele. É isso que eu vejo como mensagem. E no fim, nós vamos entender aqui, que no fim desse caminho, é uma promessa dele, que nós encontraremos vida. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Palavras dele.
Então nós precisamos entender que ao perder a nossa vida aqui, por amor a Cristo, nós iremos encontrar a verdadeira vida. Amém? Não pense que é perda, aparentemente pode ser, mas é perda para ganhar, e ganhar algo muito, muito melhor. E a minha oração é para que nós possamos, dia após dia, fazer essa escolha, vivendo para a glória de Deus, experimentando a plenitude da vida que o nosso Cristo disponibilizou para nós. E preste atenção nisso aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim: se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Palavras de Paulo. E essas palavras também, queridos, elas encoam essa verdade, de que aquilo que aparentemente perdemos aqui, não se compara jamais ao que ganhamos em Cristo, que é superior a tudo que se possa imaginar. Você pode ficar de pé, queria orar com você. Você recebe isso no seu coração? A minha oração é para que Deus derrame graça e favor sobre a nossa vida. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre nós, sobre a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste momento. Eu te peço graça e favor, que nós venhamos entender nesta noite o teu convite e decidir aceitá-lo, entendendo que é um chamado à renúncia, que é um chamado a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, o teu Cristo, de forma fiel, com santidade, para que o Senhor possa assim fazer cumprir na nossa vida a tua vontade. Que o Senhor tenha liberdade nesse momento, Deus, para falar na individualidade de cada um de nós aqui. Eu te oro em nome de Jesus. Amém?